pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa e compartilhe com as pessoas esse vídeo, porque hoje eu quero conversar algo muito interessante para todos nós. Faz parte da nossa vida ser influenciador na vida das pessoas, não é mesmo? Então nós podemos influenciar as pessoas para o lado do bem ou para o lado do mal. Acredito eu que vocês que estão aí me ouvindo querem ser influenciadores para as pessoas, levarem elas ao lado do bem, não é mesmo? Eu também tento muito fazer isso, quero que as pessoas possam me copiar pelas coisas boas que eu tenho feito e eu quero influenciar essas pessoas para o lado do bem. De alguma forma, nós podemos ser bons ou maus exemplos para as outras pessoas. Quem gosta muito de nos copiar são os mais jovens, né? Aqueles que estão ainda aprendendo a fazer as coisas, ou até mesmo pessoas das nossas mesmo, idade nossa mesmo, né? Mas que estão querendo mudar de vida, estão querendo fazer alguma coisa diferente e olha para nós muitas vezes e fala, eu quero fazer dessa forma, eu quero... E acaba nos copiando. Então, temos que fazer a coisa certa, porque as pessoas estão de olhos em nós, não é mesmo? Então hoje eu vou contar uma história para vocês que, na verdade, ela marcou muito a minha vida, assim, sempre que eu leio, e eu vejo como nós podemos, sim, influenciar as pessoas para o bem ou para o mal. Eu vou deixar a referência bíblica aqui abaixo para vocês conferirem, ler o texto certinho porque fica mais fácil a compreensão. Vou só fazer apenas um resumo do que se trata aqui, que é mais importante para nós, ok? Diz assim, o rei Xerxes deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Ou seja, o rei fez uma reunião, uma festa, e estavam apenas pessoas muito importantes, né? E logo ali ao lado, né, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Então, a rainha Vasti, esposa do rei Xerxes, era muito comum o rei oferecer uma festa para os homens da alta sociedade, e a rainha oferecer um banquete para as mulheres ali separado, né? No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos seus oficiais que trouxesse a rainha Vasti usando a roupa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois ela era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e muito indignado. Então, era normal também eles pedirem conselhos aos conselheiros. O que eu faço? Já que a rainha não quis vir, ou seja, não me obedeceu, o que eu faço? Então, na verdade, essas pessoas, né, o conselheiro disse assim, a rainha Vasti não ofendeu somente o senhor rei. Ela também ofendeu aos nobres e aos povos e todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Então, e aí a história continua dizendo, né, que o rei não aceitou de forma alguma isso e acabou expulsando a rainha ali do castelo, ou seja, acabou o casamento, ela deixou de ser rainha, e aí a história continua, mas não é a parte que nós queremos aqui. A parte que essa mulher deixou de ser rainha, ela perdeu o seu posto importante do lado do seu rei, porque ela simplesmente, entre aspas, simplesmente, né, desobedeceu a ordem do rei, que era o seu marido. E esse exemplo que ela deu não foi bom.
Os conselheiros do rei ela falou para o rei, ela não desrespeitou apenas você, rei, mas ela desrespeitou a todos os convidados importantes que estavam aqui. E as esposas desses homens importantes que estavam aqui vão querer seguir o exemplo da rainha Vasti, sua esposa. Vão querer desrespeitar os seus maridos e vão todas dizer: ah, o rei convidou a rainha para estar na presença, na festa dele, mas ela não quis ir. Ou seja, elas também iam querer desrespeitar os seus maridos, seguindo o exemplo daquela rainha. Então, por aqui mostra mais uma vez como nós podemos dar exemplos bons ou exemplos ruins para as pessoas que estão à nossa volta. Mais um textinho aqui, uns versículozinhos, estão aqui em Tito, capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Olha que interessante, gente, como a Bíblia, ela nos ensina tudo. É só nós seguirmos que a nossa vida anda um pouquinho melhor, né? Nós poderemos ser pessoas melhores na vida das outras pessoas, influenciando elas para o bem. Olha só, Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5 diz assim: ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem aos seus maridos e aos seus filhos, a serem prudentes e puras, estarem ocupadas em casas, serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Vou ler mais o versículo 6. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. E vai dizendo, né, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazerem boas obras em seu ensino, mostre integridade, seriedade, use linguagem sábia e por aí vai. Olha que interessante, aqui Paulo estava instruindo as pessoas ali, né? Na verdade, ele falava para Tito mesmo, para que ele ensinasse as mulheres, né, dessa forma, a serem submissas, a serem mulheres comportadas, terem um bom exemplo, para que essas mulheres aprendessem a boa lição e elas pudessem ensinar as mulheres mais jovens a respeitar os seus maridos, a amar seus maridos, amarem os seus filhos, poder ser boas donas de casas, ficarem em suas casas, arrumarem suas casas. O texto vai dizendo isso, tá, gente? Só dando um resumo e vou deixar aqui abaixo para vocês verem. Então aqui diz para ensinar essas mulheres, para que elas pudessem aprender e ensinassem as boas maneiras às mais jovens. E fala que para ensinar também os jovens a fazerem as coisas certas. Resumindo, é isso que a Bíblia diz. Nós termos uma boa fala, não falarmos besteiras. E, gente, hoje em dia eu consigo observar que muitas mulheres já idosas, seja na idade e seja mulheres também que têm um pouco mais de experiência, por exemplo, quem casou jovem, com 10 anos de casado, ela ainda é jovem, mas já tem uma boa experiência na vida de casada. Essa mulher pode ajudar muito as outras que estão acabando de casar. Ensinar a fazer uma boa comida, ensinar a amar os seus maridos, a respeitar, a não agir como a rainha Vasti agiu com seu marido rei, né? Então, nós que temos mais experiências, podemos e devemos ensinar as mulheres mais jovens. E aí eu posso pegar um gancho também para os homens, porque o texto aqui também diz, mas eu não vou ler essa parte, né? Vou deixar aqui abaixo para vocês lerem, mas também fala para instruir os homens mais jovens, os idosos e aqueles também que têm mais experiência, ensinar os mais jovens a sua conduta, a sua vida cristã, a sua vida vamos dizer assim, sua vida certa, uma vida normal, para um ser humano normal, que tem temor de Deus, né? Para que esses jovens possam crescer em maturidade, espiritualidade, bons exemplos e poder ir passando bons exemplos para os outros. Olha que bacana. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês hoje é o exemplo que nós podemos deixar para as próximas gerações. Os nossos filhos, o nosso genro, a nossa nora, os nossos netos, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, as pessoas estão o tempo inteiro observando como nós agimos. E nós precisamos, além de dar os exemplos para essas pessoas, precisamos literalmente pegar essas pessoas, colocar
próximo de nós e ensinar a elas. Hoje eu percebo que muitas donas de casa, muitas mulheres casadas, muitas mulheres idôneas, elas não conseguem passar o seu exemplo para as outras mulheres. Pelo contrário, eu vejo mulheres, a palavra do Senhor em outros textos também dizem, para as mulheres se vestir comportamente, não sensualmente, né? Serem mulheres assim que traga Cristo nela, estampada na frente dela, né? E eu vejo que muitas mulheres idôneas, muitas mulheres que já estão até velhas com seus cabelos brancos, mulheres mais de 60 anos, muitas vezes não conseguem dar bons exemplos para as mulheres mais jovens. Se vestem de qualquer maneira, fala qualquer palavra, ou seja, palavrões, falam coisas imorais, conversas que não convém a nenhum ser humano cristão que tem um pouco de temor de Deus. Essas conversas não cabem na boca dessas pessoas, muito menos na boca das pessoas que já têm uma experiência, já viveu muitos anos e sabe que isso não leva ninguém a lugar algum. Quanto mais você fala essas palavras, palavrões, coisas ruins, mais o seu nível vai descendo diante de Deus. Então, a palavra do Senhor é bem clara e bem precisa para nós. Nós precisamos ser exemplos, bons exemplos para as pessoas. Se eu faço algo que é errado, as pessoas vão me copiar e o Senhor vai cobrar de nós. A Bíblia ela é muito clara quando ela fala sobre isso. E aqui vai um exemplo para as mulheres casadas. Para que vocês amem aos seus maridos, sujeitem aos seus maridos, obedeçam aos seus maridos no Senhor. É claro, se ele falar algo que está fora da Bíblia, não vamos obedecer, mas com o nosso amor, o nosso carinho, o nosso exemplo de cristã, nós podemos sim ganhar os nossos maridos, os nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta para Jesus. Então nós precisamos dar bons exemplos, bons ensinamentos para essa geração que está à nossa volta. E a palavra do Senhor nos ensina muito bem como fazer isso. Aqui foi bem na parte de Vasti, né, da rainha Vasti e do rei Xerxes, foi bem claro. Vamos expulsá-la daqui, porque ela dará mau exemplo com isso que ela fez. As outras mulheres também vão querer seguir o exemplo dessa rainha. Então ela foi cortada da vida do rei, perdeu toda a sua regalia, a sua vida boa ali no palácio por causa de um péssimo exemplo que ela deu. Se isso talvez acontecesse nos dias de hoje, não precisa nós morarmos em palácio, mas se todas as mulheres não obedecessem os seus maridos e não obedecessem às suas autoridades no Senhor, fosse cortada por não obedecer, talvez as próximas gerações aprenderiam a lição. Mas isso muitas vezes não acontece. Então por isso as pessoas vão brincando com as coisas de Deus, vão brincando com a questão de submissão, vão brincando com esses péssimos exemplos, e aí a mãe começa a gritar com o marido, desrespeitar o marido, não é submissa ao marido, logo a filha e o filho vão aprender os exemplos, os maus exemplos da sua mãe. E o filho também aprende os maus exemplos do pai, querendo fazer isso com a sua futura esposa. Então, gente, vamos ser bons influenciadores na vida das pessoas que estão à nossa volta, seja os nossos filhos, seja quem for, e vamos ensinar tudo aquilo que é bom. Vamos pegar essas pessoas mais jovens, sentar com elas e ensinar literalmente, porque a palavra do Senhor nos dá essa base. Amém? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Deus abençoe vocês e tchau!